as dietas da moda. Uma delas é o alto consumo de ovos. O tanto que isso prejudica ou faz bem à sua saúde, à sua alimentação de fato. As dietas da moda. Vamos falar também sobre o jejum intermitente com quem conhece do assunto na segunda parte do programa. Não saia daí, já pode mandar a sua pergunta através do WhatsApp que está aí no cantinho da sua tela, 999 47 45 15. Mande a sua pergunta. Doutor, é isso, saúde ocular, vamos falar de laser de retina. Muito se fala sobre isso, qual é o momento de usar? Mas primeiro, vamos falar o que é o laser de retina. Então, David, muita gente tem dúvida sobre esse laser. O laser é uma luz forte que a gente usa na retina. Tem vários tipos de laser para outras partes do olho, para limpar o suporte ali da lente na catarata, né? Mas falando especificamente da retina, é um laser que a gente usa com uma luz forte que vai fazer uma queimadura na retina. Essa queimadura pequenininha vai cicatrizar e prevenir várias doenças. Então a gente usa em pacientes que tem um início de um descolamento de retina, uma rotura, aí a gente cerca essa rotura e a retina fica fixa ali, não evolui para um descolamento. É um tratamento muito comum, muito eficaz em pacientes com diabetes. Então, pacientes com diabetes, ao longo dos anos, os vasos do corpo inteiro vão evoluindo com doenças, fragilidades, fraqueza. E no fundo do olho, esses vasinhos vão ficando mais fracos, vai diminuindo a nutrição ali da retina, vai chegando menos sangue na retina, e a retina, com esse sofrimento de não receber o sangue, a nutrição dele, vai sofrendo cicatrizes, fibroses, né? E isso tudo pode evoluir com descolamento de retina. E o mais interessante e importante para a gente saber é que isso tudo pode ir acontecendo na periferia sem baixar a visão. Por isso que o diabético tem que acompanhar e ir com uma certa frequência no oftalmologista para ver a periferia do olho, já pegar essas alterações vasculares no início. Ou seja, os pacientes, resumindo para o pessoal de casa, os pacientes não sentem, não sabem quando precisam, não tipo sente. Isso? Quando o diabético já está perdendo visão, às vezes já é uma coisa que a gente não consegue corrigir. Então, é importante esse acompanhamento preventivo, pelo menos uma vez por ano, para a gente ver essas alterações logo no início. E aí a gente faz o laser, que vai evitar, vai gerar essa cicatriz, essa fibrose com essa queimadura que faz já na periferia, para não evoluir com sangramentos, com descolamento de retina, que tudo isso vai baixar a visão, às vezes mais definitivamente. Às vezes é alguma coisa que a gente não consegue reverter. Muito bem, ou seja, o laser, ele estabiliza a doença, não deixa ela progredir, ou tem o 100% da cura através desse método? O laser, ele faz a doença não progredir. Ele vai estabilizar a retina do jeito que ela tá, para diminuir muito as chances de ter uma hemorragia vítrea, que é esse sangramento que fica no meio do olho. Diminui o risco de ter cicatrizes e fibroses e descolamentos, que também é uma evolução comum nos pacientes diabéticos que nunca trataram. Então, para o diabético é o primeiro paciente que a gente pensa quando vai tratar de laser, indicar o laser. É o paciente que a gente mais usa mesmo, esses lasers de retina. Talvez eu vou fazer uma pergunta aqui corriqueira, mas esse é o meu papel, é por isso que eu estou aqui à frente. Quando a gente fala da aplicação do laser, ele é indolor, é suportável? Como é que é? O laser. Essa pergunta, acredito que ela também é corriqueira lá no consultório. É muito comum e realmente é a primeira coisa que a gente pensa, né? Onde que eu faço isso? Dói? O que eu preciso fazer? E outra coisa importante que perguntam, qual que é a dieta depois do laser, né? Então, é um procedimento que a gente faz no consultório, faz uma anestesia tópica, né? Um colírio, um gel anestésico, e o paciente sente uma picadinha no fundo do olho, mas é tolerável, é um procedimento rápido e não tem... No pós-operatório pinga um colírio anti-inflamatório para não tem que fazer dieta. Dores. Não tem que fazer jejum antes. Depois vida normal, vai para casa, vida normal. No outro dia, recuperação boa. Não tem nenhum cuidado
após o procedimento, não é considerado uma cirurgia. É uma pergunta comum, né? Às vezes as pessoas confundem, falam que já fez cirurgia. Então, quando a gente faz o laser, é um procedimento no consultório mesmo, vai embora para casa, vida normal. A doutora disse sobre diabetes, e quando a gente fala de diabetes, na grande parte, maioria, são ali, né, depois da juventude e tudo. Mas crianças também usam esse tipo de procedimento também, o laser ou não? Sua ideia sua pergunta é perfeita. Geralmente, os problemas da diabetes no fundo do olho são pacientes que têm diabetes já há um tempo maior, né? Geralmente é uma diabetes há 10 anos, mas existe muita gente que tem diabetes tipo 1, que é a diabetes que começa na criança e geralmente chega na adolescência, é difícil tratar, né? Manter o tratamento. Então, os pacientes diabéticos tipo 1 tem que ir no oftalmologista com 10 anos, com 11, com 15 anos. Pacientes com 20 anos precisam fazer laser, porque eles têm diabetes desde criança. Então, eles estão há um tempo prolongado expostos a essas alterações vasculares. Então, realmente, os pacientes, os diabéticos tipo 1, que já precisam de insulina desde criança, geralmente por volta dos 20 anos, eles já precisam fazer laser. Então não é uma doença de idoso, não é um procedimento de idoso, muito bem lembrado. Muito bem, a doutora trouxe algumas imagens, é o momento das imagens, se quiser colocar para o pessoal de casa identificar melhor, vou pedir aqui para a produção e colocando aí uma de cada vez, e a doutora quiser ir comentando, fique à vontade para explicar ao pessoal de casa. Então essa é uma ilustração de um laser, é uma luz que joga lá no fundo do olho, e ela vai dando esses pontinhos amarelados. Então, cada pontinho desse vai gerar uma cicatriz ali. E essa cicatriz é definitiva, não é um procedimento que a gente tem que ficar repetindo todo mês ou de tempos em tempos. Eu ia te perguntar isso, doutora. Quantas sessões são necessárias? Existe cada caso um caso ou uma só dá conta de fazer tudo que tem que ser feito? Cada caso é um caso. Por exemplo, pacientes diabéticos. Geralmente a gente tem que fazer na periferia do olho todo. Um outro caso que a gente usa o laser são pacientes que têm uma oclusão de uma veia no fundo do olho, que é um infarto no fundo do olho. Geralmente é paciente descompensado da diabetes, da pressão alta, do colesterol, do triglicerídeo. E aí obstrui uma veia, ou entope uma veia lá no fundo do olho. Aquela parte da retina que vai deixar de receber o sangue, muitas vezes evolui ali com uma isquemia e precisa fazer laser. Então a gente faz só num pedacinho da retina. E só naquele pedacinho que não está recebendo o sangue. Muito bem, e aí, às vezes uma sessão resolve. Caso. Muito bem, produção. Parabéns aí pelas imagens. Mais imagens na tela para o pessoal de casa entendendo um pouquinho melhor sobre o laser de retina. E aí, nessa foto, muito boa, tem ali os vasos da retina. Esse pontinho amarelo do lado esquerdo é o nervo. Os vasos que saem chegam pelo nervo. E no canto direito, as manchinhas brancas são o laser, são os pontinhos marcados de laser. E esse laser está cercando, tem uma manchinha escura, uma manchinha cinza. Aquilo ali é uma rotura, um buraquinho na retina. E aí, a gente faz o laser em volta, vocês viram que vocês conseguem ver que está bem cercadinho, para não entrar líquido ali e descolar a retina. Do mesmo jeito nessa foto. Do lado esquerdo tem umas manchinhas mais escuras, também está cercando um buraquinho na retina. Então, as manchinhas mais escuras é um laser que já fez há mais tempo. Isso daí é um laser antigo. Já fica uma manchinha escura. O pontinho branco que a gente viu na outra imagem é um laser recente. Aquilo ali foi feito em menos de uma semana. Essa imagem já é provavelmente um paciente diabético que teve que fazer laser na retina inteira. Vocês estão vendo os pontinhos cinzas escuros, assim, as manchinhas pretas escuras embaixo e em cima aí na periferia. Então, na periferia toda tem laser antigo, tem até umas manchinhas na parte de cima, assim, mais branquinhas. Então, talvez esse paciente fez laser antigamente, teve que fazer mais laser agora, que são as manchinhas brancas. Muito bem, mais uma imagem na tela. Essa imagem é de uma oclusão de uma veia. Então, entupiu uma veinha no fundo do olho. E aí, nessa parte toda vermelhinha, é sangue que foi extravasando por causa dessa veia que entupiu. O organismo reabsorve esse sangue, mas provavelmente essa pessoa vai precisar fazer laser ali onde tem esse sangramento,
porque ficou um tempo sem receber sangue e aí isquemia e tem todo esse risco de evoluir com novos sangramentos, fibrose, descolamento de retina. Nesse caso, doutor, o paciente já percebe, consegue sentir que já está com problema na visão? Nesse caso aí consegue, porque tem sangue bem no centro do olho, então aquele paciente ali tem a visão ruim. E é visível. O paciente vai perceber que a visão está embaçada, não está enxergando desse olho. E é súbito. De uma vez ele vai ver que a visão piorou, de uma hora para outra. Bom, a produção colocou mais uma imagem na tela. Essa imagem é de um paciente com alterações de diabetes. Muito típico de diabetes. Tem na parte de cima, do lado esquerdo, umas manchinhas vermelhas, que é sangue que vai extravasando, que vai saindo ali do vaso, porque os vasos já estão defeituosos. E quando é bem na periferia desse jeito, não atrapalha a visão. Nesse caso dessa foto, já tem umas manchinhas brancas no centro da visão, então isso daí já tem uma visão pior, esse paciente já está há muito tempo com as alterações de diabetes. E aí o tratamento desse daí é realmente fazer laser na periferia, que é nessas manchinhas vermelhas, em volta e tudo, precisa fazer laser. Muito bem, acho que tem mais algumas imagens na tela. Hoje o nosso material está bem farto, bem explicativo para o pessoal de casa. Esse aí acho que a gente pode deixar para o próximo bloco. Muito bem, pode voltar com a gente aqui, produção. Inclusive, já temos perguntas aqui do pessoal de casa. Coloca na tela mais uma vez o nosso WhatsApp para o pessoal de casa ir mandando aí a sua pergunta. E aproveitando que a doutora lá do Actual Hospital, a doutora Camila Zolli, está aqui para tirar suas dúvidas. Em pauta, a gente traz aí a injeção intravítrea, que vem no segundo bloco. Estamos falando do laser de retina. Mas se você de casa tem outra dúvida sobre os olhos, sobre a saúde ocular, pode mandar sua pergunta aqui. Já temos aqui, vou deixar para o segundo bloco, doutora, a nossa telespectadora Elza. Eu quero saber sobre a injeção no olho. Vamos falar sobre isso no segundo bloco. Eu tenho drusas e estou fazendo o tratamento com aplicação no olho. Gostaria de saber se quem faz esse tratamento pode fazer cirurgia de catarata e se vai melhorar. Segura aí. Daqui a pouquinho, a doutora Camila Zolli responde aqui pra gente. Vamos pro nosso intervalo rapidinho, produção. Mais Saúde volta já já aqui na tela da NTV. Muito bem, o Mais Saúde está de volta na tela da NTV, você acompanhando aí na sua telinha, na sua casa, através do canal 8.1 e também para quem acompanha a nossa enorme audiência através dos canais na internet. A pauta volta com a doutora Camila Zolli, oftalmologista do Actual Hospital, falando agora sobre injeção intravítrea. Uma palavrinha um tanto incomum, complicada, mas tá fácil de entender através da imagem. Já vou pedir para a produção colocar aquela imagem na tela, enquanto a doutora Camila Zolli explica para o pessoal de casa. Então, a injeção intravítrea, a gente vai aplicar uma medicação dentro do olho. Vítreo é esse gel que preenche a bolinha do olho. E aí, a aplicação de um medicamento, a gente vai injetar o medicamento dentro do olho. No caso, qual é a cor aí, doutora? Então, esse embaçado cinza no meio é a medicação. Então, a parte de cima da imagem é a frente do olho, é a córnea, a íris, que é a parte colorida do olho, está em cima da imagem. Muito bem. A parte de baixo da imagem é o nervo amarelo, que vai levar a imagem lá para o cérebro. Na parte de baixo também tem esse círculo preto, é a retina, é a fóvea, que é a parte central da retina, onde vai levar a imagem para o nervo e para o cérebro. Então, a parte de cima é a frente do olho, a parte de baixo é a parte de trás do olho. E a injeção intravítrea é a aplicação de medicamento no meio do olho, nesse gel. E essa medicação dura de 3 a 4 semanas, ela fica ali fazendo efeito. Então, ela tem um tempo prolongado, assim, de duração. De pós também seria no caso. O cuidado já é maior do que o laser de retina, seria isso? Isso, aqui o cuidado é um pouco maior. Porque como você está fazendo um buraquinho para entrar dentro do olho, tem um risco maior de infecção, de ter uma bactéria ali que entra junto com essa medicação e dá uma infecção dentro do olho, que é uma coisa grave. Então, realmente, a injeção tem uns cuidados a mais depois do procedimento. Evitar mexer com poeira, animal de estimação, uns 4, 5 dias depois, é o tempo de cicatrizar. Então, se tem passarinho em casa,
galinha, gosta de mexer com planta, tem um cachorro, um gato em casa e dorme com um cachorro, com um gato. Isso é bom evitar, para evitar ter o risco de ter essa infecção dentro do olho, que é uma coisa desastrosa, grave e muitas vezes perde a visão mesmo. Então, doutora, aqui tem esse cuidado. Muito bem explicadinho aí. O material hoje tá bem claro pro pessoal de casa. E que momento que pode, né, e deve, né, esse tipo de procedimento? Então, quando que a gente usa, né? Quando a gente tem um acúmulo de líquido na retina, nas camadas lá do fundo do olho. Então, não é o líquido, não é para secar o líquido no meio do olho, ou não é para deixar ou não é para parar de escorrer lágrima. É um líquido lá no fundo do olho que a gente não sente ele. Tem umas próximas imagens mostrando onde que é esse líquido que a gente quer secar. Algumas doenças, como diabetes, de novo, como obstrução, quando entope uma veia no fundo do olho. Isso tudo pode dar também esse líquido, a gente chama de edema macular cistoide. Então, as camadas da retina são todas retinhas e aí, com essa imagem aí da direita na televisão, a gente consegue ver uns círculos pretos. Então, esse líquido que acumula dentro das camadas da retina, que diminui a visão, e a medicação é para secar esse líquido. Para as camadas voltarem a ficarem todas para essas linhas verde, laranja da foto, para elas voltarem a ficar juntas e retas. Muito bem, agora a gente tem mais imagens aí. Na tela, vou pedir para a produção abrir essas imagens, para o pessoal de casa poder entender um pouquinho melhor, enquanto a doutora Camila comenta elas. São 3 imagens aí, isso, muito bem. Isso, então, as duas de cima é uma foto do fundo do olho. Então, na foto de cima à esquerda, tem um sangue extravasando, que é o vermelho. Provavelmente esse paciente teve uma obstrução, entupiu uma veia, que é a oclusão venosa. Na foto de cima, à direita, essa parte de baixo da foto... A figura B, né? A figura B. Na parte de baixo da figura B, é onde não tá chegando sangue. Então, entupiu um vasinho, não tá chegando sangue nessa parte do olho. A gente precisa fazer um laser ali nessa parte de baixo. E a foto C é uma tomografia do olho, é o OCT, que mostra que as camadas, que essas bolinhas pretas são líquido, é um líquido que acumula ali, um líquido inflamatório, de extravasamento dos vasos mesmo. E aí a gente faz injeção também nesse paciente para secar, e as camadas cinza, preto que tem do lado dessa tomografia voltar a ficar todas juntinhas. Então a injeção é para secar esse líquido que está dentro dessas camadas. São imagens reais. São imagens reais. Muito bem, é isso. Agora a gente tem um pouquinho mais de entendimento nessa imagem. Vamos voltar aqui pro estúdio aqui, produção, para a doutora responder a nossa telespectadora que está participando com a gente, deixou a deixa no bloco anterior, e ela quer saber sobre a injeção no olho, tá? De forma mais clara para o pessoal entender, é porque ela tem drusas e está fazendo o tratamento com aplicação no olho. Ela gostaria de saber que quem faz esse tratamento, é isso que a gente está mostrando aí nas imagens, pode fazer a cirurgia de catarata e se realmente vai melhorar. Então, as drusas geralmente evoluem, é uma doença que chama DMRI, que costuma causar muitas drusas no fundo do olho. Drusas são umas manchinhas amareladas na região central do olho, que começam a atrapalhar a visão, e ela pode evoluir, acumular líquido entre essas drusas, evoluir com uma exudação, que a gente chama. A DMRI pode virar úmida. E aí essa injeção seria para secar esse líquido que pode acumular no meio dessas manchinhas amareladas, para deixar ela seca. A cirurgia de catarata pode ser feita nesses pacientes com DMRI, que está fazendo injeção. Pode ser feito, pode clarear, melhorar um pouco a qualidade da visão, mas a cicatriz da DMRI lá no fundo do olho, isso a cirurgia de catarata não corrige. Não tem uma cirurgia para tirar essas cicatrizes que a DMRI já deixou. Mas quem tem catarata, no caso da paciente, pode operar. Pode operar. Se tem uma catarata avançada, a qualidade da visão melhora, dá uma clareada, melhora a tonalidade, melhora a
tonalidade, as cores melhoram, mas não melhora o que a cicatriz da DMRI já deixou. Muito bem explicado. Adoro quando a doutora Camila Zolli vem aqui, que é bem explicadinho, e hoje com material bem farto aí, fica melhor o pessoal de casa tá entendendo também. A gente tem mais uma participação aqui, que foi deixada através, até quero chamar a atenção do pessoal de casa, sempre tá acompanhando aí o perfil do Actual Hospital, pode ir seguindo aí nas redes sociais, no Instagram, @Actual Hospital. Toda semana a gente tem um especialista aqui de cada área, de cada assunto, são os melhores, os mais competentes, e aí o pessoal abre uma caixinha lá para você poder tá fazendo a sua pergunta durante a programação da nossa FM, também aqui na NTV. E a Aline mandou a sua pergunta na caixinha do Actual. Tenho toxoplasmose ocular e a mancha é no campo de visão, doutora. Tem algo que pode ser feito? Doutora responde. A toxoplasmose quase todo mundo no Brasil tem essa infecção, e às vezes o bichinho da toxoplasmose para lá no olho e deixa forma uma cicatriz. A menor parte das pessoas que têm toxoplasmose que evolui com essa cicatriz no fundo do olho, mas isso realmente acontece. Quando aparece essa cicatriz, ela pode inflamar o olho, deixar toda a visão embaçado, e dependendo do lugar que ficar essa cicatriz, a visão melhora depois que desinflamar, tratar, tomar os antibióticos, fazer o tratamento direitinho. Se a cicatriz for na visão central, que nem da Aline, não tem jeito de retirar essa cicatriz, de reverter essa cicatriz que já ficou. O que a gente tem que acompanhar é que às vezes essa cicatriz inflama de novo em algum momento, às vezes diminui a imunidade por algum momento, ela tem alguma gripe, alguma outra infecção, diminui a imunidade, essa cicatriz pode inflamar de novo. Então, a visão dela vai ficar um pouco pior do que já é, ela vai perceber uma diferença, às vezes o olho vai ficar mais avermelhado, esse olho vai ter uma visão pior, e aí tem que iniciar rápido os medicamentos para tratar, para desinflamar, para essa cicatriz não aumentar. A gente tem que torcer para ela ficar seca, desinflamada do jeito que ela tá, do tamanho que ela tá, porque se ela ficar reinflamando, essa cicatriz pode ir aumentando devagarzinho. Muito bem, doutora, eu vou fazer a mesma pergunta corriqueira que eu fiz sobre o outro procedimento, né? E quando a gente fala de agulha, muitas pessoas em casa devem se identificar também. Eu tenho um certo medo, receio de agulha. E quando se fala, não parece, mas é sim. Quando a gente se fala de agulha, vai doer. Eu quero saber se esse tipo de procedimento dói, é mais tranquilo do que o outro procedimento que a gente trouxe aqui. Muito importante também, todo mundo pergunta, realmente, você falar que vai fazer uma injeção no olho, não tem uma pessoa que não se desespera. Eu confesso, é verdade, eu tenho esse receio. Não, isso eu acho que é todo mundo, né? Uma injeção no olho é pior do que injeção na testa que a gente costuma falar, imagina no olho, se no músculo a gente já tem um certo receio, imagina na visão no olho, né? Tem paciente até que fala que a injeção prefere fazer injeção do que laser. Mas a injeção é um procedimento rápido, sente uma dorzinha local, mas é feito com uma agulha de insulina muito pequenininha, e a dor é rápida e leve, assim, dá para aguentar. Muito bem, tem mais uma perguntinha chegando aqui, doutora, da Letícia. Quero abraçar aqui a Letícia, nossa telespectadora. Oi, estou assistindo o programa sobre a distrofia na retina. Tem tratamento? Então, existem vários tipos de distrofia na retina. Geralmente muitas começam quando nasce, outras aparecem na fase adulta. E aí cada uma, assim, não tem um tratamento que reverte, que vai voltar a visão ficar boa, assim. A gente tem que ir acompanhando, porque algumas podem evoluir com esse edema macular, que eu mostrei nas fotos, e aí faz a injeção para diminuir esse edema na retina. Tem que acompanhar para ver qual que é essa distrofia, mas geralmente distrofia a gente não consegue reverter a lesão que já ficou, a cicatriz que já ficou. Muito bem, é isso, a gente vai encerrando aqui a participação por hoje, depois a gente volta com mais pauta sobre a saúde ocular. Em nome do Actual Hospital, a gente recebeu aqui a doutora Camila Zolli. E aonde te encontra? Eu estou todos os dias no Hospital Actual, é só ligar lá, eu estou à disposição quando vocês precisarem. E é isso, pessoal de casa também, hoje tudo é mais fácil, né? Através das redes sociais, só deixar o Instagram. Doutora Camila Zolli,
Então eu tô no Instagram também. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no Instagram também. Eu estou à disposição de vocês. Doutora Camila Zolli no Instagram também, fica mais fácil lá no @Actual Hospital, fica ali na Avenida Paranaíba, tem os melhores especialistas e tem toda a estrutura para receber e cuidar de você, não é isso? Leve o meu abraço ao seu pai, Dr. Cícero, deve ser o nosso próximo convidado na próxima semana. E a toda a família do Actual. Obrigado pela simplicidade. É muito gostoso conversar com vocês, a forma bem simples e direta. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, de tirar essas dúvidas. Realmente, a oftalmologia é uma área mais... Geralmente o pessoal tem muita dúvida mesmo. E a gente está aqui para esclarecer tudo, né? Muito bem, a gente se encontra mais vezes. Você de casa não sai daí não, já está chegando aqui no estúdio. O nosso próximo convidado é o Dr. Éder de Paula, que é nutrólogo, e a gente vai falar sobre, né, essas dietas da moda. Não sai daí não, porque o Mais Saúde volta já já. Estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV, você acompanhando do outro lado em casa, na sua televisão, através do canal 8.1 e para você que acompanha através dos nossos canais na internet. Consultório continua aberto, participe com a gente. 999 47 45 15 é o canal direto para você fazer a sua pergunta. E agora a gente volta com o nosso convidado, tenho o prazer e a honra de receber ele conceituado e pela primeira vez aqui no programa Mais Saúde, o nutrólogo Éder de Paula. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo e conhecê-lo. Prazer, David, tudo bem? Como é que tá? É isso, a gente vai falar de assuntos importantes. Quando a gente fala de dieta, de emagrecimento, de vida saudável, a nossa audiência vai lá em cima. E o doutor responde aí pra você. Tá aí, participe com a gente, pode abrir o leque, você fazer a sua pergunta, fique à vontade, que o Éder é sempre muito prestativo e carismático, vai tirar aí as suas dúvidas. Mas vamos trazer aí essa pauta que está aí na sua tela, mitos e verdades sobre alimentação. Tem algum alimento que você acha que emagrece, te faz bem, você está fazendo, alimentando de forma correta? Os ovos estão na moda. Nunca saiu do prato, né? Principalmente do brasileiro, né, doutor? Mas agora com a participação das blogueiras, das redes sociais, Graziane Barbosa, tem também influencers aí com a dieta do ovo. Então a gente vai falar sobre esse alimento, se realmente funciona, como ele funciona de forma benéfica no seu organismo. Doutor, é isso. Dietas da moda e o ovo tá em alta, é isso? É isso aí, tá em alta, né? Porque a gente tá vendo aí, né? Big Brother Brasil com Graziane Barbosa, né? Que faz uma ingesta muito grande de proteínas, né? Ali, mais fácil a proteína para ela seria o ovo, né? Que os ovos são mais disponíveis na casa. E a gente vê também aí uma outra influencer muito famosa, que é a Virgínia. A Virgínia, muito bem lembrado. Faz essa ingesta aí de uma grande quantidade de ovos, não tão quanto a Graziane, né? Mas cerca de 20 ovos, né? Se eu não me engano, quando eu vi ali uma entrevista com ela. E assim, é uma grande quantidade de proteínas, né? Deve ser que ela tá fazendo aí um projeto aí, um plano terapêutico com alguém que tá acompanhando, né? Que prescreveu para ela essa dieta. É importantíssimo a fala do Éder isso. Com certeza essas pessoas estão fazendo acompanhamento, não estão comendo ovo à reveria só para emagrecer ou para manter um porte físico, estão tendo acompanhamento. Então qualquer tipo de dieta ou qualquer tipo de alimentação é importante ter o respaldo do profissional, né, Éder? Isso. Bateu na tecla, muito importante. É isso aí, David. Então, muito importante primeiro a gente fazer um plano, né? Se a gente vai no nutricionista, no médico, a gente vai ali fazer um plano terapêutico com algum objetivo, né? No caso, o objetivo da Graziane Barbosa não foge muito disso aí, que seria o ganho de massa muscular, né? A gente percebe ali quando a gente vê o biotipo dela, né? O porte físico, que é muito mais assim forte, né? Tem muitos músculos, né? Muita definição muscular. No caso da Virgínia, já foge um pouco desse ganho exacerbado de massa muscular, mas também seria ali um ganho ali mais seco, ali mais para uma definição e para uma manutenção ali da taxa do porte físico ali, um pouco mais assim, mais
mais em forma, né, que a gente diria. Muito bem, vamos falar então dos alimentos em si. A gente citou aqui alguns exemplos que trouxe essa pauta à tona, todo mundo tem comentado isso nas redes sociais e o nosso programa traz aí esse assunto em canal aberto para mais de 20 cidades aqui do Alto Paranaíba. Os benefícios desse alimento. Quais são os benefícios? O doutor disse que a proteína é boa. É uma das melhores, né? Se a gente pegar os melhores alimentos do mundo, o ovo seria o segundo, né? Ele só perde para um, né? Que seria o leite materno, né? Que é o alimento mais completo ali pro ser humano, principalmente nos primeiros anos de vida. O ovo, então, ali, ele é um alimento, ele é quase que perfeito, né? Ele tem todos os macronutrientes que a gente precisa para a vida, né? Principalmente ali proteínas, né? Que seria, ele é rico em proteínas. Se a gente pegar um ovo ali de média 25 gramas, 13 gramas são proteínas, né? A gente divide o restante ali em mais ou menos ali 11 gramas de colesterol, né? De gorduras. No entanto, seria uma gordura boa, né? De uma melhor absorção. E ali tem alguns minerais nele também. Tem um mineral nele ali que é a astaxantina. Tem o que dá a cor da gema, que é muito importante, né? Um agente anti-inflamatório pro corpo. Eu te pergunto aí, só para te interromper um pouquinho, pra gente falar de forma concreta. Quando a gente fala do ovo, é a clara e a gema. Isso, clara e a gema, né? Muito bem. Essa separação que alguns fazem aí, a gente vê... Antigamente existia um mito, né? Que o ovo aumenta o colesterol. Esse mito já caiu por terra, né? A gente vê que a influência do colesterol ela é muito mais nos carboidratos, né? Então o ovo ele é pobre em carboidrato, né? Mas não que ele seja ruim, né? No caso, o carboidrato, às vezes, quando a gente come carboidratos demais, a gente vai aumentar o peso, a gente aumenta ali a glicemia do sangue. Então a gente tá com uma tendência a ter o aumento de gorduras, né? Aumento do peso. Já as proteínas, já é o contrário, né? As proteínas são construtoras, né? Quando a gente faz ingesta de proteína, a gente tá querendo ali aumentar a massa muscular. Construir músculos, então já muda um pouco isso aí. No caso das dietas que a gente vê aí, eles fazem uma grande ingesta de proteínas, né, de ovos, e nessa grande ingesta de ovos a gente tem ali também um pouco mais de gorduras, né, de colesterol. Só que para uma pessoa que está fazendo um plano terapêutico, provavelmente ela está fazendo atividade física todos os dias, atividade aeróbica, então essas calorias das gorduras estão sendo gastas, né? Elas não estão sendo estocadas no corpo, né? Quando a gente faz o consumo de carboidratos, esses carboidratos eles viram energia no corpo mais rápido, né? Então ali, se você não faz um exercício aeróbico de queima de gorduras, de queima de energia, provavelmente essas calorias que entram rápido no corpo, elas vão ser estocadas. Muito bem, não pode só entrar, tem que tirar também, né, doutor? Forma mais explicadinha pro pessoal de casa. Olha, e o doutor esteve recentemente em uma matéria feita pela nossa equipe de reportagem. Eu vou pedir para a produção colocar no ar para o pessoal que está ligando aqui agora acompanhar essa entrevista aí que deu muita audiência, deu o que falar, é por isso que a gente trouxe aqui, né, o doutor Éder ao vivo aqui no programa. Então coloca na tela a reportagem com a nossa repórter Débora Xavier. Assim é uma mulher de 58 anos e pratica esporte há mais de 12. E com todo esse tempo, a dieta com o uso de ovos sempre esteve aliada ao seu condicionamento físico. Desde quando eu migrei, né, para o esporte do fisiculturismo, já fazia parte, né, da dieta, que é a base principal do fisiculturismo, é o consumo maior de proteínas, né? E o ovo, assim, além do fator dele ser acessível, né, ele tem uma flexibilidade de variações de pratos. Você não fica só no omelete, você não fica só no ovo cozido. Você pode comer um omelete, por exemplo. Eu como um omelete que é feito com ovo, aveia, canela, adoçante e fica muito gostoso. Para ela, o consumo de ovos é rotina e o medo de que o ovo faz mal deixou de acompanhá-la há muito tempo, pois a preparação de um omelete é feita diariamente. Não é um vilão, né? Diga-se de passagem, ele já foi acusado como vilão do colesterol alto. E hoje a gente sabe que a porcentagem de proteína que a clara do ovo traz para os benefícios para sua estrutura muscular, para a estrutura óssea, para o colina, né, que contém no ovo, vitamina B, vitamina D, ela é forte para manter seu sistema neural, sua inteligência, né, aguçada. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal,
Cada brasileiro consumiu uma média de 260 ovos em 2024. Por ser de baixo custo, cada vez mais atletas aderem a essa proteína na rotina. Quando a gente analisa a tabela nutricional do ovo, a gente vê que ele é um alimento muito rico em vários minerais e vitaminas, só que ele tem um pouco mais de colesterol. Realmente ele tem um pouco mais de colesterol, porém, esse colesterol do ovo é um colesterol de uma gordura boa, né? Que ele é uma gordura que vai fazer bem à saúde. Como é um mito aí que a gente vê que muito tempo atrás a gente falava que o ovo fazia mal, uma grande quantidade de ovos por dia, mas a gente viu que isso é um mito, né? Essa realidade aí já caiu por terra, essa verdade. E sim, o ovo é um alimento saudável e dependendo da estratégia alimentar, a gente pode fazer uma ingesta maior de uma maior quantidade de ovos. Alguns atletas profissionais ingerem grandes quantidades de ovos por dia. Mas para amadores ou pessoas que não praticam atividades, o consumo recomendado deve ser bem menor. Uma pessoa normal, quando a gente analisa uma pessoa de 70 quilos, que não faz atividade física ou que faz uma atividade física um pouco mais moderada, a indicação seria usar ali um pouco de 3 a 4 ovos por dia, né? E dependendo da estratégia alimentar, né, se é uma pessoa que deseja o ganho de massa muscular, essa quantidade de ovos vai ser aumentada, né? A gente pode ali fazer uma ingesta de 5, 6 ou mais ovos por dia. Claro que a gente vai ter que fazer o exame, né, a bioimpedância, para ver qual que é o percentual de gordura que essa pessoa tem e qual que é a estratégia, qual que é o objetivo dela, se é ganho de massa muscular, se é redução do peso. Independente do objetivo, o consumo é sempre indicado. Eu indico bastante, né, principalmente para quem quer ganho de massa muscular, para quem quer perder peso também é bom, porque o ovo ele tem uma maior quantidade de proteínas, né? E ele é um alimento que tem ali vários minerais e vitaminas, né? Vitamina D ele tem, vitamina E, vitamina A, vitamina K. Então, além de ser um alimento saudável do ponto de vista nutricional, ele é um alimento que ajuda na imunidade, por exemplo. Muito bem, tá aí de forma explicativa a matéria. Parabéns aí à nossa repórter Débora Xavier pela matéria. E o doutor explicou muito bem ela também. Só um quesito aqui é a forma do preparo, né, doutor? A gente tem que ficar atento no manuseio também, no preparo desse alimento. É principalmente importante a gente saber, né, que a gente não pode consumir os ovos sem serem cozidos, né, os ovos crus, pelo perigo ali de infecção de salmonela. É importante sempre quando for guardar o ovo, né, não colocar ele ali na porta da geladeira, porque é um local que fica abrindo e fechando e pode provocar pequenas fissuras na casca do ovo e promover aí a infecção por salmonela, né, infestação. Então, cozido seria a melhor forma, né, no mínimo 7 minutos, né, depois de 7 minutos a gente já tem ali o cozimento ali bem feito do ovo, então a gente já exclui essa possibilidade de infecção. Até 12 minutos seria ideal, né? Mais de 12 minutos a gente já começa a desnaturação de proteínas, né? Já passaria do ponto. Dá para fazer ele frito também, né? Mas frito teria que ser um óleo de coco, né? Ou então um azeite, que são gorduras melhores para a fritura. Muito bem, tá aí os benefícios e também, se não fizer direitinho, tem os malefícios também, como a salmonela e a gordura demais, colocar ali direto no óleo, né, doutor? O pessoal de casa vai consumir ovo e o pessoal tá mandando aqui a pergunta. Vamos pro nosso intervalo, mas já vou deixar aqui a perguntinha da nossa telespectadora. Boa tarde, uma pergunta: qual a quantidade de ingestão de ovos para uma pessoa na fase de emagrecimento? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, o doutor Éder de Paula responde. Eu volto já. O programa Mais Saúde está de volta no canal 8.1 em televisão aberta, a NTV, para você que acompanha também na internet. A gente volta ao nosso último bloco recebendo o nutrólogo, o Dr. Éder de Paula, e a gente está falando sobre as dietas da moda, em específico um alimento que está super em alta pelas blogueiras, pelos influencers, que é o ovo. A gente passou a matéria agora mesmo. Para quem está chegando agora, pode mandar sua perguntinha no nosso WhatsApp 999 47 45 15. Fique à vontade para você mandar aí a sua pergunta, tá bom? Doutor, a nossa telespectadora perguntou, em processo de emagrecimento, qual é o consumo diário a quantidade de ovos? É importante, é isso aí.
primeiro a gente tem que, importante, avaliar essa paciente, né? Qual a idade dela, em que período da vida ela tá, e qual o percentual de gordura, qual o percentual de músculos que ela se encontra e o peso, né? Importante. E a gente vai definir ali uma estratégia de emagrecimento, né? Assim, um cálculo bom seria 2,2 gramas por quilo de peso, né? De proteínas que a gente deveria ingerir no dia. Os ovos são ricos em proteínas, né? Então, ali, se a gente fazer uma média de uma pessoa de 70 quilos, deveria ingerir em torno ali de 4 a 5 ovos no dia, seria uma taxa boa de ingesta de ovos. Claro que sempre seguindo o que o profissional prescreveu, né? Estando em acompanhamento com o nutricionista ou com o médico, para seguir ali um plano terapêutico adequado a cada realidade, né? Cada pessoa tem as suas individualidades, né? Então, né, nem sempre uma pessoa que come 4, 5 ovos vai servir para outra que talvez tenha um desejo maior, né, uma necessidade maior ou menor. E também depende da prática de exercícios também, né, doutor? E quando o doutor diz que a quantidade, né, de ovos, esses números, é só ovos por dia ou pode mais outro tipo, é o total de proteínas? Isso, Quando a gente fala de quantidade de ovos, né, a gente tá falando ali que se ela for ingerir ali 4, 5 ovos, ela vai estar ingerindo ali de torno de mais ou menos ali umas 100 e poucas gramas de proteínas, né, dependendo do tamanho dos ovos. Claro que ela vai ter que ingerir outras formas de proteína, né, uma forma de proteína bom seria carnes, né, carnes magras, as carnes mais claras, né, o frango ou o peixe, que seria mais saudável, né. Ou então mesmo a carne vermelha uma vez ao dia também já está mais adequado, né? Que também é uma fonte boa de proteínas, né? E de outros minerais também. Muito bem, a gente tem aqui a pergunta do nosso telespectador, o Kleber. Boa noite para o Kleber. Boa noite, sou ectomorfo e faço atividades físicas 3 vezes por semana. Quero saber a quantidade de proteína por dia. É o que o doutor acabou de explicar aqui, mas a gente reforça. Eu quero ganhar massa magra. O peso dele é 67,5. Nesse caso aí, beleza, ele já me deu ali um padrão ali muscular que ele tem, né? Uma forma física. Esse pessoal ectomorfo é mais difícil de ganhar massa muscular, né? Então, o problema dele nem é tanto assim a ingesta de proteínas, né? Se ele bater essa ingesta de proteínas aí, 2,2 gramas por quilo de peso, mesmo assim ele vai ter um pouco de dificuldade de ganhar de massa muscular. O problema dele que ele vai ter que investir mais é no treino. O treino dele é mais resistido, ele vai ter que ter o acompanhamento ali de um profissional de educação física, né? Porque ele vai ter que chegar na falha nos exercícios, né? E tentar fazer o máximo de repetições possíveis, né? Chegar até a falha com o maior número de peso, né? De carga, uma maior carga possível para ter ali a hipertrofia maior. Claro que o ectomorfo ele tem muito mais dificuldade de ganho de massa muscular, né? Pelo padrão ali mesmo morfológico. E se ele não bater essa ingesta de proteínas, aí fica mais difícil ainda ele chegar nesse objetivo. Tá certo, tá explicadinho aí também. É só procurar aí o Dr. Éder. Daqui a pouquinho a gente deixa aí o endereço nas redes sociais. Eu tenho que perguntar, doutor, porque quando a gente fala do consumo de ovos, quem já tentou fazer uma dieta à base de ovos, só ovos ou muito ovos, o consumo de ovos, acredito que a grande queixa de quem, né, faz esse tipo de opção é porque acaba enjoando desse alimento. E a gente pode substituir por qual tipo de alimento, doutor? Cara, essa é uma pergunta muito boa. E assim, é difícil a gente substituir os ovos, né? Igual, é o segundo melhor alimento do mundo, como eu disse antes, né? Se a gente vai substituir, a gente vai se substituir por uma fonte proteica, né? Seria as carnes magras, né? Que seria uma boa substituição. Claro que as carne vermelha, por exemplo, se a gente fizer um alto consumo, a gente vai ter outros problemas, né? Que a gente não pode fazer um alto consumo de carnes vermelhas. Mas se for para substituição, a gente tem ali as carnes, que seria uma ótima substituição, né? Mas o ovo, realmente, ele é quase que insubstituível, sabe? A gente tem que complementar, né? Seria uma ingesta adequada de carnes e uma ingesta adequada de ovos também, que seria o mais adequado. É por isso que quando, acredito, doutor, eu sou leigo e aprendo muito junto com o pessoal de casa, quando falam em emagrecimento ou dietas, quando falam que é o frango e ovo, vou fazer a dieta do frango e do ovo, popularmente conhecido. É por causa disso, para ter esse balanço. Muito bem, vamos aproveitar o restinho aqui do nosso programa, a gente tem 7 minutinhos. Falamos de dieta da moda. Quais são as mais conhecidas hoje, doutor?
O que tá mais na moda aí, porque a gente vê as influencers, né, seria o jejum intermitente, né? Muitos médicos também falam sobre o jejum intermitente, não só pelo emagrecimento, né, que seria uma questão estética, né, um objetivo estético, mas a melhora ali da cognição, de doenças metabólicas, né, o controle de várias doenças metabólicas com essa estratégia de alimentação e de dieta. Então o jejum intermitente que a gente fala, né, porque tem ali um período que a gente pode fazer de ingesta de alimentos e outro período que a gente não faz ingesta de alimentos, ele é sensacional devido não só ao padrão estético, mas a melhora de comorbidades como diabetes, né, resistência insulínica aumentada, o colesterol aumentado, né, e principalmente a obesidade, né, que a gente vê que é uma doença aí multifatorial que tá... Mundial, né, doutor? Mundial. Existe uma preocupação mundial em torno disso. E essa era a pergunta que eu ia te fazer, doutor. Até foi sugestão do doutor Éder, que vamos falar do jejum intermitente. A gente traz vários profissionais aqui, é uma televisão, né, em canal aberto. E tem profissionais que falam do jejum intermitente de uma forma eficaz e tem alguns que não confiam tanto nessa dieta, nesse plano, pode-se dizer, do jejum intermitente. Para o doutor, o jejum intermitente, ele funciona? Funciona muito bem, né, inclusive. Não só na questão do emagrecimento, né, mas quando a gente pega ali no consultório pacientes com diversas doenças metabólicas, né, principalmente a diabetes, por exemplo, que é uma resistência insulínica aumentada, para a gente fazer o controle dessas doenças, lançando o jejum, né, claro que associado a um plano de dieta, né, específica, a gente vê o controle de várias doenças, né, e ali a gente vê também a redução, né, de vários parâmetros inflamatórios no corpo, né, principalmente o colesterol, né, a gente vê a redução do colesterol, os triglicérides, que são uma parte ali do colesterol que é muito maléfica para o corpo. E principalmente o maior benefício, né, que seria um aumento da melhora da cognição, da disposição e, consequentemente, o emagrecimento, né, a melhora da forma física. O objetivo, né, que na verdade quando a gente vai procura um nutrólogo, nutricionista, um especialista da área, é para emagrecer, né? E na maioria, acredito, doutor, que quer de uma forma imediata, rápida, urgente, eficaz. Agora, sobre o jejum intermitente. O pessoal que está chegando agora, que ainda não conhece direito sobre essa dieta, é a partir de quantas horas sem alimentação? Aí existe vários protocolos, né, de jejum intermitente, mas um inicial, né? Um inicial seria um jejum ali de 12 horas, né? Porque menos que isso a gente talvez nem deve considerar como jejum, né? A partir de 12 horas a gente começa a ver os benefícios do jejum. A gente vê ali a redução dos parâmetros inflamatórios, a gente vê a redução da glicemia no sangue, a gente vê um pouco da mobilização dos ácidos gráficos e do glicogênio hepático, né, para mobilização para promover ali a glicólise e dar energia, né? Em períodos mais longos a gente vai ter mais benefícios e a gente vai ver ali também a redução dos parâmetros ali do comprimento do corpo mesmo, né? Um período maior de jejum. As medidas. Um período maior de jejum a gente vai ter um emagrecimento maior. Claro que para uma pessoa que não está acostumada com essa estratégia, né? Começar com um período maior de jejum ali, 18 horas, 16 horas, claro que não vai ser bom, né? Pode ser que ela passe mal, se sinta mal, se sinta sem energia. Então, para iniciantes, ali a gente começaria com 12 horas, seria um tempo assim adequado. Claro que a gente vai promovendo o aumento gradativo, né, de acordo com a resposta do paciente também. Existem vários protocolos, né, mas o que um intermediário para uma pessoa que já se adequou à dieta a fazer o jejum intermitente seria o 16/8, né? 16 horas de jejum e 8 horas de ingesta de alimentos. E ali a gente pode dividir essas 8 horas entre 3 a 4 refeições. Aí que é o alerta. Aí, eu já fiz jejum intermitente, doutor, e posso dizer, aí que é toda a atenção na hora de quebrar o jejum intermitente. Como quebrar? Qual que é a melhor alimentação? Isso, na verdade, é o mais importante, né, cara? Porque quando a gente vê que a pessoa se já está fazendo jejum, se ela quebra o jejum de uma maneira com um alimento de alto índice glicêmico, né, um carboidrato refinado, esse jejum quase que não vai por água abaixo, né, os benefícios.
Então, importante quando a gente tá no jejum, a gente vai quebrar o jejum, é quebrar com proteínas, né? Igual a gente falou dos ovos aí mais cedo. Os ovos seriam um bom alimento para fazer essa quebra do jejum. E claro que o whey protein, né? Que o whey protein é ali um alimento derivado do leite, né? Uma parte do leite. E é rico em proteínas também. Então, seria um alimento mais adequado, assim, para a quebra do jejum, para a gente não elevar muito ali a glicemia no sangue de uma forma mais rápida. E não perder esse tempo todo, 16 horas. Imagina você 16 horas sem alimentar, e quando você for alimentar, você alimentar de forma errada, e tudo por água abaixo, todo o esforço, que acaba sendo um esforço principalmente para os iniciantes. Aí dessa janela de 8 horas de alimentação, 16 por 8, que é o recomendado. Nessas 8 horas, alimentar quantas vezes? Claro de que... quanto em quanto tempo? Certo. Isso aí é individual, né? Claro que a gente vai ter que ter uma avaliação clínica ali pelo nutricionista, pelo médico, mas em torno ali a gente divide esse período ali a gente pode fracionar, né? De acordo com a resposta, né? Claro que cada pessoa tem pessoas que trabalham em serviços que ela não vai se alimentar de 3 em 3 horas, né? Que talvez é impossível ela fazer isso. O almoço seria um almoço mais rico em proteínas, né? Claro, né? A gente pode pular o café da manhã, né? Para ela começar esse jejum mais por volta do almoço, quebrar esse jejum no almoço. E ali, dependendo do que ela faz da vida, né? Se ela conseguir adequar ali, fazer de 3 em 3 horas, beleza, dá para fazer de 3 em 3 horas. Sempre colocar mais proteínas do que carboidratos, né? Visando aí o emagrecimento, se for essa a meta. Mas a gente pode fazer o jejum com outro objetivo, né? Que seria definição muscular, e fazendo ali o aporte de carboidratos normal, sem restrições. Fazendo um bom aporte de proteínas e de carboidratos também, de acordo com a avaliação clínica que foi feita, né, do paciente. Éder, e nesse caso, né, a gente tem que optar pela proteína, depois de 16 horas sem alimentação, é necessário atividade física? Porque o corpo vai estar, querendo ou não, com menos energia. Aí depende, né? Essa questão da energia é relativo, porque é individual, né? Cada pessoa, o organismo funciona de uma maneira diferente. E a gente não tá avaliando aqui o uso de medicações, né? Claro que se tiver usando alguma medicação, provavelmente essa energia aí vai estar aumentada ou vai estar diminuída. Muito bem. Claro que dependendo da estratégia, né? Vamos colocar aí o emagrecimento, né? Como o objetivo. O objetivo. No caso do emagrecimento, a gente faz uso de algumas medicações para ajudar, né? Associadas ao jejum e associadas à dieta que foi prescrita. E claro que a gente, beleza, já saímos do jejum e a gente fez o uso de proteínas, provavelmente ela vai estar com uma medicação que vai ajudar na energia ali nesse momento inicial do dia, né? Energia e vitaminas, minerais, se forem necessárias no caso. Ou seja, nem que seja uma caminhada, seja importante estar ali em movimento. Isso. Doutor, aonde é que te encontra? Como é que faz? As redes sociais, telefone, aonde você atende? O pessoal tá mandando aqui, ó, enchendo a nossa caixinha de perguntas. Boa tarde, doutor Éder, tem 51 anos, peso, quero saber a moda de ingestão de ovos cozidos, colesterol. Vamos deixar o contato do doutor Éder aqui, que aí fica mais fácil o pessoal procurar lá. Aonde que você atende? Fique à vontade, doutor. Eu faço uso muito do Instagram, né, rede social. No @, Dr. Éder de Paula, né? Dr. Éder de Paula. E o WhatsApp tá aí na tela também, né? Esse é o nosso WhatsApp, mas pode ligar aqui pra gente que a gente passa o contato. Eu atendo ali na Clínica Ímpar e no consultório ali na rua Otávio Borges, 188, ali próximo à Unipan. Repete o Instagram? @Dr. Éder de Paula, Dr. Éder de Paula. Muito bem, doutor, muito obrigado pelo tempo, pela prestação de gentileza e serviço e informação para o pessoal de casa. Vamos mandar um abraço também pro pessoal que está te acompanhando aí, né? A equipe fantástica. É isso. E acompanha então o Dr. Éder lá nas redes sociais e a NTV também. A gente fica por aqui, espero te encontrar mais vezes, viu, doutor? Obrigado, David. É importante, né? Eu agradeço aí o convite, sempre estou disposto a vir aqui esclarecer dúvidas sobre a saúde, né? E compartilhar com os telespectadores sobre as dietas, né? Sobre tudo que está aí em alta no momento. De forma muito construtiva. Obrigado mesmo. A você de casa, meu muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Saúde sempre, e a gente se encontra no próximo programa.